em geral, os filósofos concordam, mas isso não há nenhuma posição filosófica sobre a qual todos os filósofos concordem, né? Mas há um certo consenso acerca de que os objetos que podem ser verdadeiros ou falsos, eles são entidades abstratas. Alguns pensam que são sentenças ou frases que são verdadeiras ou falsas, e outros filósofos supõem que são entidades abstratas como proposições ou pensamentos, em um certo sentido. A palavra pensamento, ela tem dois usos na língua portuguesa e em várias outras línguas que têm tradução para a palavra pensamento. Nós usamos a palavra pensamento para designar o ato de pensar, né? Nós podemos ter diferentes atos de pensar. Eu posso pensar várias vezes ao longo do dia um certo pensamento, e nessas várias vezes eu tive diferentes atos de pensar. E ao mesmo tempo, a palavra pensamento tem um significado como conteúdo do ato de pensar. Se vocês examinarem bem, nós usamos muito expressões para designar os casos em que nós pensamos a mesma coisa duas ou mais vezes. Nós podemos dizer às vezes: olha, ontem eu estava pensando exatamente a mesma coisa que hoje. E nesses dois momentos em que nós pensamos a mesma coisa, nós podemos dizer que o conteúdo do pensamento foi o mesmo. Foram diferentes atos de pensar que tinham o mesmo conteúdo. Se alguém fizesse, digamos, escaneasse o cérebro do indivíduo pensando, veria lá uma atividade cerebral nos dois casos. São duas atividades cerebrais ou psicológicas, mas o conteúdo abstrato dos dois pensamentos poderia ser o mesmo. Por exemplo, eu poderia ter pensado ontem que a Terra é redonda, e hoje, novamente, a Terra é redonda. É o mesmo conteúdo. E mais, os filósofos usam uma palavra para esse conteúdo do pensamento, chamam isso de proposição. A proposição ou o conteúdo do pensamento também pode ser transmitida para alguém. Eu posso, por exemplo, vocês ensinam, né, os seus alunos certas proposições. Quando um professor, digamos, ensina os alunos que a Terra é redonda, digamos, isso não é um conhecimento inato, as crianças têm que aprender isso de alguma maneira. Elas aprendem que um certo conteúdo é verdadeiro, a Terra é redonda. Nesse caso, duas pessoas que pensem a Terra é redonda pensam o mesmo conteúdo. Tá? Isso, inicialmente, a gente pode discutir mais essa noção de conteúdo abstrato do pensamento, mas eu quero deixar um pouco assim, por enquanto. Os filósofos têm uma certa concordância que são proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. Aquilo que é verdadeiro ou falso é o conteúdo do nosso pensamento sobre o mundo. Eu vou tentar defender isso. E vamos conversar um pouco, e eu quero ouvir também as objeções, né? Essa noção de que são conteúdos que podem ser verdadeiros ou falsos, ela tem uma função de desligar os conteúdos das palavras. Nós poderíamos mudar as palavras, mas o que importa é aquilo que nós estamos pensando quando usamos aquelas palavras. As palavras são convencionais, são formas de expressar conteúdos. Poderíamos talvez mudar as palavras, mas usar o mesmo conteúdo. Vou deixar assim. E agora eu quero examinar o segundo elemento do título lá. É o pensamento e a verdade. Agora eu quero examinar a verdade. Depois vamos discutir mais a relação dos dois.